Bom dia, agradeço a presença de todos e todas. E, confirmando o quórum, declaro instalada esta reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso, de 5 de dezembro de 2019, invocando a proteção de Deus para que conduza da melhor forma os nossos trabalhos desta manhã. Ausências justificadas. Dr. José Basílio Gonçalves está na sessão do TJ. Hélio Fredolino Fausto está participando da 118ª reunião do Conselho Nacional de Corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. Dr. Cígir Tutia, por motivos médicos. Dr. José Zucchetti, licença para tratamento de saúde. Dr. Hélio Américo está de férias. Dr. Jorge da Costa Lana, acompanhamento familiar em tratamento de saúde. E Dr. José Norberto Medeiros, também em tratamento de saúde. Todos tiveram acesso à ata da sessão anterior. Pergunto se podemos ratificá-la. Elas foram já enviadas nos e-mails. Tem alguém com alguma objeção, alguma retificação a ser feita? Ninguém? Posso dá-la como aprovada? Então, aprovada. Passando a pauta, o primeiro item é a aprovação do Planejamento Estratégico Institucional 2020-2023. E eu convido a nossa colega doutora Ellen Cury para fazer uma apresentação para o colégio. Por favor, doutora Ellen. Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de externar minha satisfação por compartilhar a parcela dessa manhã com os senhores, né, com essa nobre missão de apresentar, fazer uma breve explanação sobre o nosso planejamento estratégico, quadriênio 2020-2023, a fim de submetê-los à apreciação de vossas excelências. Podemos colocar o mapa, Alex? Foi encaminhado a todos, né, junto com a pauta, o mapa estratégico do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para o quadriênio 2020-2023. Né? O mapa estratégico, ele é um instrumento há muito tempo já utilizado, né, no setor privado e que tem sido bem difundido também nos órgãos públicos. E como o próprio nome diz, né, o mapa estratégico, ele traz os caminhos, né, a direção que a instituição pretende seguir nos próximos anos, né, com o objetivo de realmente direcionar a nossa atuação ministerial em prol da sociedade. E aí, eu optei por uma apresentação bem objetiva, né? Estou aqui acompanhada pela equipe técnica do Departamento de Planejamento, que tem nos auxiliado em todo esse processo de elaboração do Planejamento Estratégico 2020-2023, né? E que, fim da exposição, estarão disponíveis para tirar dúvidas e esclarecimentos juntamente comigo, né? Então, quando fui convidada pelo Dr. José, né, para integrar sua equipe como promotor auxiliar, ele me delegou essa nobre missão de conduzir a revisão do planejamento estratégico institucional, que já havia, inclusive, sido deliberada pelo Comitê de Gestão Estratégica ainda em dezembro de 2018. E, desde então, juntamente com o gabinete, com a equipe do Departamento de Planejamento e Gestão, a gente tem feito todo esse trabalho que culminou com esse instrumento, que é o nosso mapa estratégico, né, que hoje é submetido à apreciação desse colégio de procuradores. Quais são os principais marcos dessa revisão do nosso planejamento estratégico? Como já foi dito, em dezembro de 2018, o Comitê de Gestão Estratégica, né, deliberou pela revisão do nosso planejamento. Né? Temos um planejamento vigente, 2016-2023, e em dezembro o comitê, composto pelo procurador-geral, corregedor, pelos procuradores das 5 especializadas, entenderam pela conveniência de se revisar o que estava ali posto.
Então, começamos esse processo. Em março de 2019, existiu a criação, constituição, do que nós denominamos institucionalmente de grupos focais, né? Esses grupos focais, eles foram constituídos tanto na área finalística, nas 5 áreas finalísticas, quanto também na área, um grupo focal na área da administração superior e um na área meio, e que teve por objetivo realmente promover uma das diretrizes que nós entendemos importantíssima para a condução dessa revisão, que é uma participação dos colegas promotores de justiça e servidores na área meio, né? Então, esses grupos, em suma, eles foram criados com o auxílio dos procuradores das especializadas, contaram entre 12 e 14 colegas e integraram esses grupos de trabalho, né, além do procurador da especializada e os coordenadores dos CAUs correlatos às áreas temáticas, colegas valorosos, né, indicados por esses procuradores, com o objetivo de realmente se debruçar sobre as nossas diversas áreas de atuação, aquelas áreas específicas de cada um, né, a fim de contribuir a partir de insumos diagnósticos que lhe eram fornecidos, contribuir com a discussão que culminaria com a definição dos nossos objetivos e ações estratégicas para o próximo quadriênio. Então, foi bem interessante, nós nos valemos da tecnologia como uma ferramenta importante, né? O Ministério Público, que está aqui capilarizado, né, em todo o estado de Mato Grosso, nós temos essa dificuldade de ter a presença física dos colegas, e o WhatsApp nos proporcionou essa facilidade, né? Foi uma experiência bem interessante de aproximação com os colegas. Em março de 2019, então tivemos a criação desses grupos focais. Seguindo, em abril de 2019, mais precisamente em 11 de abril, tivemos novamente uma reunião do Comitê de Gestão Estratégica, né, e nesta reunião ficou definido a metodologia que nós utilizaríamos na condução dessa revisão do planejamento estratégico institucional. E ali, mais uma vez, foi ressaltada a importância de um processo coletivo de construção dessa revisão, e definiu-se ali, então, pela realização de um workshop, né, como uma ferramenta de construção coletiva, além de tomar uma importante decisão, desse comitê tomar uma importante decisão, em que seriam 2 os objetivos estratégicos para cada área finalística retratadas nas procuradorias especializadas. Então, ali nós delimitamos nossa direção, né, e tentamos equacionar dessa forma. Seguindo as deliberações do Comitê de Gestão Estratégica, nos dias 29 e 30 de abril, realizamos, então, o workshop. Acredito até que muitos aqui tiveram oportunidade de participar desse workshop, né? E lá tivemos a participação tanto desses integrantes dos grupos focais, né, como também abrimos a todos os integrantes da instituição que quisessem contribuir ativamente nesse processo. Então, todos os promotores de justiça foram convidados, né, a participar ativamente desse processo, em que foram revistas visão, valores e objetivos estratégicos para o próximo quadriênio. Então, nesse workshop, nós contamos aproximadamente com mais ou menos 100 participantes. Tivemos ainda a presença de 2 colegas do CNMP, Carlos Eduardo e Ana Lara, que integram lá como promotores auxiliares a comissão específica de planejamento estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público, e que nos auxiliaram aqui com a condução do nosso processo de revisão nessa etapa específica. E nesse workshop, o que foi tirado desse workshop? A nossa missão constitucional, ela foi mantida, né, de acordo com o já preconizado no planejamento ainda vigente,
que é defender o regime democrático, a ordem jurídica e os interesses individuais indisponíveis, buscando a justiça social e o pleno exercício da cidadania. E aí tivemos revisadas a visão, né, que passou a ser uma instituição independente, vocacionada ao combate à corrupção e à criminalidade, resolutiva na defesa da sociedade e na implementação de políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida da população. E também tivemos revisados os valores, né, que passam a ser resolutividade, proatividade, eficiência, efetividade e ética. Então, aqueles que tiveram a oportunidade de nos acompanhar nesse processo sabem, né, tanto dessa construção coletiva, né, da forma como foi conduzido esse workshop, de uma maneira democrática, participativa, em que todos tiveram a oportunidade, né, de serem ouvidos e também de votar nos valores e na visão que se entendia mais conveniente para o próximo quadriênio, que vem aqui retratada no mapa estratégico que ora é apresentado aos senhores. Importante ressaltar também que, além dessa participação desses 100 colegas, nós mais uma vez, utilizando da tecnologia, criamos uma ferramenta de votação online, em que os colegas que se viram impossibilitados de comparecer puderam votar eletronicamente nos objetivos estratégicos que eles entendiam mais convenientes, né, e que deveriam ser atacados por nós nos próximos 4 anos. E aí, então, tiramos daquele workshop os objetivos que estão retratados aqui, né, na camada sociedade, os 2 objetivos, conforme deliberado pelo Comitê de Gestão Estratégica, em cada uma das nossas 5 áreas especializadas, de procuradorias especializadas. Então, temos ali, exigir a ampliação do acesso à creche e a garantia de conclusão do ensino fundamental na idade recomendada e garantir a eficiência no atendimento da atenção básica à saúde, na área de cidadania. Na área criminal, fortalecer a ressocialização dos reeducandos e a redução da prática delituosa e fomentar a prevenção e repressão ao tráfico de drogas e crimes violentos, homicídio e feminicídio. Na infância, exigir o cumprimento do direito à saúde mental da criança e do adolescente com cobertura de rede de cuidado e tratamento ambulatorial para uso abusivo de substância psicoativa e exigir a redução das diversas formas de violência escolar na rede pública. No meio ambiente, promover ações que elevem a qualidade do saneamento básico e elevar as ações de prevenção e reparação de danos causados aos ecossistemas. E, na área do patrimônio, garantir a eficiência e responsabilização dos atos de improbidade e lesão ao erário e prevenir danos à probidade administrativa e ao patrimônio público. Então, esses são os nossos objetivos, né, nossos macro-objetivos na área finalística, que deverão ser, uma vez aprovados, né, deverão ser perseguidos pela instituição nos próximos 4 anos. Em julho de 2019, mais especificamente no dia 12 de julho, o Comitê de Gestão Estratégica novamente se reuniu e validou esses objetivos estratégicos, especificamente nas áreas de cidadania, criminal, infância e patrimônio. Na oportunidade, o Dr. Scalopi solicitou um prazo para que ele pudesse ainda se debruçar sobre os objetivos do meio ambiente, a fim de promover ajustes, né, e realmente lapidá-los, né, o que foi possibilitado, né, o que foi permitido pelo Comitê de Gestão Estratégica. E, então, no dia 21 de outubro, o comitê novamente se reuniu, desta vez validando os objetivos que restavam, especificamente do meio ambiente, e ainda deliberando sobre a metodologia do desdobramento desses objetivos estratégicos. Tínhamos, então, os objetivos e tínhamos que ainda descer, desdobrando-os, né, em planos de ação, projetos, né, que retratassem exatamente o que pretendíamos, quais as ações que seriam desencadeadas para se atingir esses objetivos. Então, o Comitê de Gestão Estratégica, ali naquela oportunidade, definiu que essa metodologia de desdobramento ficaria a cargo dos procuradores das especializadas, né, em conjunto com os coordenadores dos CAUs das áreas correlatas e com o apoio da equipe técnica do DEPLAN.
E então, desde então, né, de outubro, em novembro, durante todo o mês de novembro, foram inúmeras as reuniões da equipe técnica, né, com as procuradorias, com as equipes das especializadas, com os coordenadores de CAUS, né, com o objetivo de realmente desdobrar o nosso planejamento estratégico, né, dando origem, até o presente momento, a 11 TAPs, que a gente fala, né, que é abertura de projetos, e 13 planos de ação, a fim de permitir que, aprovado, a partir do dia 1º de janeiro, ele possa ser efetivamente executado. E ainda salientando que, também com o objetivo de nivelar conhecimento, do dia 5 a 7 de novembro, nós promovemos uma capacitação em gestão estratégica orientada para resultados, né, em que tivemos a participação de toda a equipe das procuradorias especializadas, né, todos os coordenadores de CAUS e equipe dos CAUS, toda a nossa equipe de planejamento estratégico, né, com toda a administração, gabinete do procurador-geral, tudo com o objetivo de realmente alinharmos conhecimento a fim de nos possibilitar conhecer e executar o planejamento estratégico 2020-2023. Então, temos aí o mapa, né? Já falei sobre missão, visão e valores, falei sobre os objetivos que foram definidos e validados, né? E ainda, dentro desse mapa, nós temos 2 campos importantíssimos, né? Que um se refere aos processos internos, né? Relacionados ao bom cumprimento da estratégia institucional, e ali definimos 2 macro-objetivos, que é modernizar e dar celeridade aos processos organizacionais internos. Aqui nós temos um projeto de modernização das promotorias especializadas, com o objetivo de justamente possibilitar o acompanhamento, né, e os ajustes necessários à execução desse planejamento estratégico. Temos ainda um projeto importante de modernização das promotorias de justiça, né, com o objetivo também de padronizar, modelar e modernizar toda a atuação ministerial nas principais áreas. Temos ainda um processo de modernização dos processos críticos da área meio, né? Vamos modelar processos da área meio, também com o objetivo de nos apoiar no planejamento estratégico, além da revisão do nosso organograma, né, que estava um pouco desajustado, né, que está sendo totalmente revisado e em breve será apresentado. E dentro ainda de processos, nós arrolamos como macro-objetivo fomentar práticas de governança e gestão em todos os níveis, resolutivas e orientadas para resultados. Então, o objetivo aqui é realmente difundir essas práticas de governança e gestão cada vez mais, de modo que todos, né, membros e também todos que atuam na área meio, tenham ações, indicadores e metas permanentemente acompanhadas, né? Esse é o objetivo. E aí, no aprendizado e crescimento, nós também definimos macro-objetivos, né? Todos serão desdobrados em ações com indicadores e metas, como eu disse, que é promover a qualidade de vida no trabalho e a gestão por competências, intensificar a formação, capacitação e aperfeiçoamento dos integrantes, fortalecer a comunicação e a imagem institucional, assegurar a disponibilidade financeira e aplicação eficiente dos recursos orçamentários, prover soluções tecnológicas inovadoras, integradas e eficientes, promover ações de sustentabilidade e a eficientização no uso dos recursos naturais. Então, formando, então, o mapa estratégico, né, que agora, nesse momento, né, exposto aos senhores para aprovação. E aí, para finalizar, questões que eu reputo relevantes em todo esse processo, né, além das que já foram colocadas. Reestruturação dos centros de apoio operacional, né? Nós tínhamos uma estrutura, ela foi totalmente reestruturada. Hoje nós temos 13 centros de apoio CAUS temáticos, né, que nós denominamos, e esses CAUS eles têm tanto acompanhado
permanentemente a elaboração do planejamento estratégico, quanto estão bem dispostos a participar ativamente da execução desse planejamento, apoiando os promotores, né, já que nós temos o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional, né, aos promotores. Além dessa importante reestruturação dos centros de apoio, nós também conseguimos, neste ano de 2019, implementar o tão esperado Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica, né? Esse nosso núcleo, ele está alocado no DEPLAN, né? Hoje ele é composto por um estatístico, Anderson, que está aqui nos acompanhando, um técnico de BI e um analista de sistemas, além de um programador. E esse núcleo de estatística tem por finalidade justamente buscar dados nos nossos sistemas internos, né? Dados externos, sociais, a fim de tratá-los e orientar as atribuições do promotor de justiça. E esse núcleo, atualmente, ele tem se debruçado na construção de um portal, né, que nós denominamos FOCO, que é o Portal de Gestão Estratégica, né, que vai permitir ao promotor, então, ter dados importantes para a sua atuação ministerial, né, num primeiro momento, mais especificamente voltada aos objetivos do planejamento, mas a nossa ideia é que a gente evolua cada vez mais, trazendo informações importantes a toda a atribuição ministerial, né? E também é um portal aos moldes do MP em Mapas do Rio de Janeiro, que terá por finalidade também, fundado na transparência, uma prestação de contas à sociedade dos trabalhos, né, que o Ministério Público desenvolve. Também no segundo momento, nós vamos desenvolver esse MP social, que nós denominamos, e depois seria bem interessante que a gente fizesse se existir, né, tempo hábil, da gente fazer uma pequena apresentação. Ele não está pronto, né, mas o objetivo é que, iniciando o planejamento estratégico, ele já possa ser utilizado pelos colegas, né, até para validação, e que a gente vá fazendo os ajustes necessários. E a reestruturação do escritório de processos, né, que tem por finalidade atender àquele macro-objetivo de modernização e celeridade, né, que nós almejamos e que entendemos fundamental para alavancar o nosso planejamento estratégico. Em suma, é esse o trabalho que foi feito, e para finalizar, diante da impossibilidade do Dr. José, né, de comparecer, que ele tem uma reunião da Previdência, discute aqui nossas alíquotas, eu vou tomar a liberdade de ler uma mensagem produzida por ele, uma breve mensagem, né, sobre todo esse processo de revisão, e aqui já me coloco à disposição para esclarecer dúvidas relacionadas ao processo. A equipe técnica também está aqui para esclarecer quaisquer dúvidas, né, que cada um entenda necessário antes da aprovação. Em um contexto de constantes transformações sociais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso tem buscado fazer da gestão estratégica orientada para resultados o instrumento para assegurar uma atuação institucional planejada e equânime. Com a nobre missão constitucional de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais individuais indisponíveis, o Ministério Público, para bem desempenhar o seu papel de servir à sociedade, deve traçar estratégias adequadas e execuíveis que gerem resultados. O planejamento estratégico do Ministério Público de Mato Grosso é disciplinado pela Resolução 141 de 2017 do Colégio de Procuradores de Justiça. É composto por seus respectivos planos, unidades de governança, gestão e orientam-se pelos princípios da eficiência, responsabilidade, transparência, comunicação, flexibilidade, prestação de contas e cultura de resultados. Nesse sentido, a partir da deliberação do Comitê de Gestão Estratégica no ano de 2018, foi desencadeado o processo de revisão do planejamento estratégico institucional, tendo como principal desafio desenvolver o processo de forma democrática, participativa e tendo como foco os anseios da sociedade. O processo de revisão contou com o envolvimento da sociedade e dos integrantes da instituição, levando em conta um diagnóstico das demandas e prioridades da população, feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Mais de 9.000 questionários foram respondidos em todo o país. Concomitantemente, 535 membros e servidores da instituição
responderam ao diagnóstico institucional, apontando as áreas e temas a serem priorizados. Também foi realizado um workshop presencial com definição de valores, visão e votação online dos objetivos e ações estratégicas, alinhando diretrizes estratégicas dos membros e servidores envolvidos na elaboração do planejamento estratégico institucional e traçando coletivamente metas e indicadores a serem perseguidos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no período de 2020 a 2023. Em 2019, buscou-se o fortalecimento da governança estratégica por meio do Comitê de Gestão Estratégica, composto pelo Procurador-Geral de Justiça, Corregedoria-Geral de Justiça e procuradorias especializadas, encarregado de planejar, coordenar, promover, orientar e avaliar as atividades relativas às ações estratégicas. Buscou-se também utilizar as melhores ferramentas de gestão, em busca da excelência da atuação profissional e pessoal de cada integrante. De igual modo, na área meio, buscamos promover a sinergia entre a atuação administrativa sistêmica com a atuação finalística, de forma a assegurar as melhores práticas de gestão pública. É o nosso contínuo desafio. Temos como premissa que no Ministério Público do Estado de Mato Grosso, qualquer de seus integrantes entrega como produto de sua atuação a justiça e a cidadania, que possamos alinhar as ferramentas de gestão com foco nos resultados, envolvimento democrático e coletivo dos atores políticos e institucionais para a efetivação desses princípios na vida de cada cidadão. Aliados ao desenvolvimento social do Estado e à inovação, temos certeza que o planejamento será o produto efetivo do Ministério Público para a sociedade mato-grossense. Contamos com o apoio de cada integrante para lograrmos êxito em nossa caminhada e atingirmos os resultados esperados pelos cidadãos mato-grossenses. Assina José Antônio Borges Pereira, Procurador-Geral de Justiça. E aí, seria interessante, uma brevíssima, só para vocês terem noção do que é esse portal de gestão estratégica, nada mais do que 1 minuto, né? Não está pronto ainda, é uma ferramenta em construção, mas que vai nos apoiar no acompanhamento desse nosso planejamento para 2020 e 2023. E a gente já tem feito um trabalho grande de sensibilização dos promotores, né? Em todas as visitas institucionais de polo, o Dr. José Antônio tem pautado, né, a importância desse envolvimento do promotor, né, do conhecimento, da direção que a instituição quer ter nos próximos 4 anos. Aí, o Anderson vai fazer uma... Se tiverem qualquer dúvida, a equipe técnica, a equipe técnica, Claire, estamos aqui disponíveis para esclarecimentos. Quer falar? Então, nós estamos desenvolvendo, né, um portal de gestão estratégica, até o presente momento denominado Foco, né, que eu acho interessante, né, ele vai ter várias abas, mas agora, nesse momento, que eu gostaria de apresentar aos senhores, na parte de indicadores, né, vai ter o MP social, que nós vamos trabalhar, para trazer dados de equipamentos sociais, né. Nós buscamos desenvolver um portal bem interativo, né, em que os colegas possam navegar com facilidade e que possam ali ter ferramentas, subsídios, né, para o cumprimento desse planejamento estratégico, para que eles possam ser guiados na sua atuação. Então, ali, você já selecionou? Tá. Dentro dos indicadores, na área de cidadania e consumidor, né, lembrando, né, retomando, que nossos objetivos estratégicos passariam a ser crianças de até 3 anos matriculadas em creches, que é a ampliação do acesso à creche, né, que é um dos nossos objetivos. Então, ali, nós colocamos o mapa de Mato Grosso, o promotor pode acessar especificamente cada um dos municípios que integram a sua comarca, né, e ali vamos trabalhar, o estatístico, o técnico de BI trabalharam com tabelas em que ele consegue ali ver a porcentagem de alunos com essa idade matriculados e qual o déficit do seu município, para que ele possa atacar o problema, né? Com toda a série histórica. E vamos lá no outro objetivo da cidadania, só para a gente fechar. Conformidade na atuação das unidades básicas de saúde, dentro daquele objetivo de garantir
dentro daquele objetivo de garantir a eficiência do SUS, né? Então, ali fizemos um mapa com base de dados extraídos do SIMP, né, com informações internas, com apoio da Procuradoria Especializada de Cidadania, doutor Edmilson, em que nós temos uma radiografia de todos os municípios e dentro de cada município quais unidades de saúde da família já foram vistoriadas, quais estão em conformidade e em desconformidade, né, para direcionar a atuação desse promotor de justiça. E é com essa ferramenta que nós pretendemos, né, perpassando por todos os objetivos e avançando em todas as nossas atribuições, permitir ao promotor que ele tenha um instrumento importante de atuação ministerial. E, acima de tudo, permitir à sociedade que ela possa acompanhar, né, a evolução das nossas ações, né, porque algo também que foi de extrema mudança do atual planejamento para o revisado é que nós nos preocupamos, além de traçarmos indicadores de esforço, também traçarmos indicadores de resultado, de impacto, né? Tudo isso para atender alguns de nossos valores ali, elencados, resolutividade e efetividade, né, na nossa atuação. Então, a sociedade realmente, que são nossos clientes, cada vez mais elas querem saber o que nós entregamos, né, e de que forma nós entregamos. E isso aí nada mais é do que uma prestação de contas a essa sociedade. Então, agradeço a paciência, né, dos senhores, de nos ouvir aqui, e colocamos aqui à disposição para quaisquer dúvidas, esclarecimentos. Obrigada. Obrigada, doutora Ellen, pela explanação. Os colegas têm alguma dúvida? Pois não, doutora Rosana. Bem, eu gostei muito da apresentação, principalmente acho que fiquei impressionada de ver como que hoje o colega pode ver a questão da creche, das escolas, que é uma meta. Como que será alimentado esse sistema? Nós utilizamos tanto fontes internas, né, que é o nosso SIMP, que é a atuação do promotor, quanto fontes externas, né, que a gente chama de instituição-fonte, né, que são bancos de dados externos, que podem ser públicos ou eventualmente não, né, aí nós dependeremos de um termo de cooperação, né, mas o objetivo é que essa equipe permanentemente, essa equipe do Núcleo de Estatística, permanentemente faça essas atualizações, né, e aí, para cada um dos objetivos, a gente tem fontes específicas que são pesquisadas, investigadas e os dados tratados para essas alimentações. Quer complementar? Só complementando o que a doutora Ellen já comentou, o exemplo específico da creche, a gente tem o INEP, hoje ele disponibiliza anualmente dados de matrículas. Então, a gente sabe quantos alunos foram matriculados até 2018, hoje, em creche, escola, ensino médio, ensino fundamental e até ensino especial. E com esse dado, junto ao dado de contagem populacional do IBGE, a gente consegue estimar o déficit de matrículas em creches. E esses dados eles já são disponibilizados pelas instituições fonte do IBGE e o INEP, e a gente já importa automaticamente para dentro do nosso banco de dados. Claro, nós temos algumas fontes de informação, por exemplo, CAPES, que dependem muito de vistorias que são feitas pelo próprio Ministério Público. Então, alguns desses dados a gente não vai ter essa periodicidade que a gente desejaria, por a gente depender de um esforço muito grande do Ministério Público para fazer essas vistorias. Então, alguns indicadores a gente consegue com uma periodicidade muito boa para acompanhamento e outros a gente vai ter uma periodicidade menor por estarem de um maior esforço. Só a nível de sugestão, é só o promotor de justiça mandar um ofício circular para a prefeitura pedindo que a secretaria informe quantas crianças estão cadastradas e matriculadas em creche. Vê o número de habitantes daquele município populacional e você terá aí o déficit e seria também uma das formas do promotor poder propor uma ação civil pública, se for o caso, ou fazer um TAC, ou celebrar um TAC. Também uma sugestão.
Perfeito. Muito obrigado pela sugestão, doutor. Alguém mais quer falar? Doutor Medeiros, por favor. Doutor Scalop, o senhor tem a preferência. Tem lugar para estacionar, tem preferência na fila, tá entendendo? Mas eu queria dizer, eu estava comentando, doutor Jacó, que uma coisa, eu gostaria de não ver isso na tela, porque significaria que o Poder Executivo estaria funcionando. Então, nós estamos assumindo algumas posturas de organização, planejamento, ocupando espaço da administração do Poder Executivo, na verdade. Não é que nós estamos administrando, né? A gente está colocando dados porque não acredita neles também. E para a gente ter, claro, para ter uma informação mais efetiva. Por isso que eu acho, em primeiro lugar, que o Ministério Público Brasileiro, com todas as críticas, diferenças e tal, constitucionalmente, né, efetivamente, tem um papel importantíssimo na construção desse país da democracia. Porque nós fazemos uma diferença nisso, nesse jogo que a gente está. Eu acredito muito nisso, especialmente na área de direitos coletivos, né? A segunda coisa que eu queria dizer é que assim, a Hélia, a Claire, né, com a equipe que tem, suavemente vieram trazendo uma coisa muito chata, que é planejamento. Eu vejo a maioria das pessoas correr, eu dizia assim, igual o sinal da cruz, né? Eu falava, manda um assessor e tal, e elas, porque não tenho tempo para isso e tal. E elas arrumando tempo na agenda, com jeito, muito educado, colegas muito carinhosas, e foram comigo, com os outros também, e a gente foi construindo, voltaram, conversaram com os colegas promotores, voltaram depois também, e eu estou muito assim satisfeito com o resultado, com a programação, porque eu vou poder também, empoderado, tem duas coisas que eu acho que apareceram boas agora. Uma é a formação dos CAL, que eu era contra, e acho que é bom, porque o Carlos Eduardo um dia me disse, Scalop, com isso nos empodera para a gente falar com os demais colegas, sem ele achar que a gente está interferindo, a gente está auxiliando, que é o que eu faço na Procuradoria também, o Paulo faz, a Helena faz. Então, eles aceitam isso, porque sabe, você está empoderado para fazer isso. Então, com o planejamento, a gente tem mais um instrumento, porque eu digo, olha, tem uma meta que é institucional, não é minha, é institucional. E como as metas institucionais são coisas que eu, pelo menos, particularmente, gosto muito, que é os programas que a gente vai fazer esse ano para frente, que é a questão da fauna, da água e da cidade, como carro-chefe, né? Então, eu tenho um motivador e um apoio institucional, que não é só a fala do procurador-geral, do colégio, é da instituição mesmo aprovada. Então, eu acho assim, eu parabenizo o trabalho que fez da equipe, a turma que contrataram de qualidade, contratada também com critério, e isso é muito bom. Medeiros. Bom dia, colegas. Quando se trata de planejamento estratégico, nós temos essa, vez ou outra, né, quando vence o prazo de um planejamento, faz a apresentação de outro planejamento, e a gente sempre elege objetivos, né, para aquele período, alcançar objetivos naquele período. E nós aprovamos aqui, no colégio, o planejamento estratégico discutido na classe e apresentado aqui pelo Procurador-Geral, e depois disso, esses objetivos vão ser lançados para que os promotores de justiça trabalhem em cima dessas metas para o alcance desses objetivos. Só que eu fico preocupado porque a gente não tem um sistema de monitoramento dessas metas e desses objetivos, dessas ações. Agora, é isso que eu ia perguntar. O Comitê Estratégico foi criado exatamente para isso, né? Para fazer aquele que nós chamamos de PDCA, né? Não me pergunte o que quer dizer cada uma dessas letras, porque eu não vou saber responder. Mas é o sistema que o planejamento estratégico dá, a ferramenta que o planejamento dá, para se fazer a verificação do cumprimento das metas estabelecidas e, eventualmente, uma correção de rumo dessas metas, né?
Porque chega final do ano e a gente olha para trás e pergunta assim, o que foi feito do planejamento estratégico? Por exemplo, na área de meio ambiente, o que foi feito na área de meio ambiente sobre ou em cima daquele assunto, por exemplo, águas? O que foi feito sobre águas que está no planejamento estratégico e que foi colocado para os promotores de justiça fazerem essa atuação, né? Então, acho que esse comitê estratégico, acho que vai... e como colocar em relação... Porque, por exemplo, nas comarcas de entrância inicial, o promotor de justiça é clínico geral, né? Ele tem que fazer meio ambiente, criança e adolescente e tal, papá. E aí, o que ele vai priorizar? E será que dá tempo dele priorizar alguma coisa? Será que ele tem tempo para priorizar ou para obedecer às ações do planejamento estratégico? É isso que nós temos que fazer, essa reflexão. Eu acho interessante, achei interessante a criação do comitê estratégico, porque nós não tínhamos esse sistema de controle, né? Fazia o planejamento, mandava e tal, cada um que se vire e pronto. Mas nós temos que fazer o planejamento e fiscalizar e cobrar a sua execução. E verificar se o colega tem condições, né, físicas e estruturais de fazer, de cumprir o planejamento. Eu acho assim, deixa eu, senhor presidente, dar minha opinião. Eu acho que o Medeiros tem total razão. Se eles não apertarem a gente, por exemplo, que está nessas pontas, eu falo o comitê estratégico, a própria Hélia, a Cléia, e a equipe não apertar a gente desanda mesmo, porque você começa, por exemplo, acontece um incidente qualquer no Estado, você começa já a priorizar ele, né? Ou entra na onda pública com jornais, uma manchete com pressão. Então, eu acho que isso é uma coisa. A outra, eu tenho bem claro isso, eu não aperto o promotor de justiça nem que a vaca tussa, porque eu sei como ele está lá. E se aperta, ele cria até uma rejeição com aquilo. Eu lembro um promotor de Vila Rica, telefonou uma vez e falou, depois de bastante tempo, o doutor Scalp queria falar para o senhor que eu não cuidei até agora de nada do meio ambiente, da cidade e tal. Porque eu vim aqui, eu fiz uma divisão minha. Cuidei, e lá na ponta, em Vila Rica, todo mundo sabe que foi de Barra do Garça para lá. Quem trabalhou foi passando para Água Boa, foi passando todos os processos criminais, né? E ele falou, eu priorizei o crime e agora vou começar a trabalhar nisso. Eu, sim, senhor. Eu não tinha cobrado nenhuma vez, sim, senhor. E ele veio, por consciência dele, tinha feito uma divisão, estava fazendo, né? Agora, acho que o comitê estratégico também, e aí a obrigação institucional do presidente, que é o procurador-geral, levar essa informação para os colegas das prioridades que a instituição está estabelecendo. Então, ele não pode mais fazer uma prioridade dele que contraria ela, acredito, né? Por isso que eu falei, então, ele empodera a gente, porque eu falo, é uma coisa, nós organizamos esse colégio de pessoas mais maduras, organizou pelo seu comitê, como equipe responsável, uma ação do Ministério Público do Estado, porque tem uma visão global mais assim, do que a sua que está aí. Então, acompanhe. E eu acho que a Corregedoria tem que levar isso em conta também. Doutor Paulo. Eu quero dizer o seguinte, olha só, o planejamento estratégico, há muito tempo, ele está sendo desenvolvido no Ministério Público. E, claro, que a cada administração ele vai evoluindo, ele vai crescendo. E o que acontece? Existem momentos que a sociedade e o executivo também, ele se aprimora. E aí aquilo que você colocou como prioridade, de repente, o governo do Estado de Mato Grosso, no Pedro Táxi, no Mauro Mendes, conseguiram melhorar. E aí você reúne para reavaliar. Olha, precisamos continuar atuando tão forte como essa prioridade, ou surgiu outra? Por isso que, constantemente, nós temos que fazer a reavaliação. E o controle existe. O Scalop, na especializada, constantemente faz isso. O Edmilson, constantemente, reúne com os promotores da cidadania, faz seminários, nós fazemos aqui, reunimos com os colegas. Agora, não tem como você também. Existem cidades onde a administração está muito forte no meio ambiente, existem outras que não. Existem cidades onde a condição de vida no estado de Mato Grosso é uma e outras não. Então, existem
também aquilo que o promotor tem que verificar. De repente, a cidadania, lá no extremo norte, pode ser a prioridade do promotor de justiça. Nessas da região amazônica, eu queria até, falando do meio ambiente, saudar aqui o colega Cláudio Ângelo Gonzaga, promotor de justiça de Mato Grosso, o único mato-grossense a ganhar o prêmio Novari. Ou este colegiado ia fazer o registro disso, doutor É. Paulo. Ao final, nós vamos registrar isso para ficar em ata. Então, que maravilha. Um colega nosso, que talvez seja a única pessoa que ganhou 2 vezes. Ele ganhou como defensor público em penal, o Inovari, e agora ele ganha como promotor de justiça em Mato Grosso, na Olhos da Mata. Né? Então, isso são ações motivadas pelas especializadas. Reuniões, bacias hidrográficas, prevenção na escola, meio ambiente, Edmilson lá na cidadania. Agora, tudo é um processo de crescimento, de evolução e motivação. E que a equipe aí da Ellen e da CREA estão de parabéns por buscar essa motivação com o promotor. Como o Medeiros falou muitas vezes, o promotor lá, ele não tem essa estrutura e essas informações e esses dados que todos nós somados e buscando, porque no início, quando começou a discutir planejamento estratégico lá atrás, ninguém sabia como fazer isso. E veio meio que... Jacó lembrava agora com o Guiomar. Tinha a Ana Cristina, tinha um monte de gente também que a estava gente não trabalhando. sabia. Então, foi crescendo, e hoje não tem como você falar em Ministério Público sem parar. Então, quero parabenizar aí a todos vocês pelo que foi apresentado, e, de minha parte, voto positivamente pela aprovação. Doutor Edmilson. Lembrar que o que a gente está aprovando hoje é o planejamento para os próximos anos e a discussão. E nós só estamos discutindo isso porque nós já aprovamos em 2017, como lembrou a Ellen, uma resolução definindo o que é planejamento. Naquela resolução, nós absorvemos todos os conhecimentos que vieram sendo adquiridos ao longo dos anos. Esse colégio deliberou que o planejamento estratégico tem que ser algo de gestão, efetivamente, não apenas tão somente na formatação, na mudança dos conceitos que a gente decidiu. É só dar uma analisada muito simples na Resolução 147 de 2017, que a gente vai verificar que ela efetivamente avançou sobre esses aspectos em relação ao comprometimento. Eu estou até visitando a obra do Paulo aqui para discutir com ele algumas linhas de atuação em relação à tese que ele fez no Ministério Público. E, por exemplo, que ele traz quando se fala em erradicação de pobreza, existem programas governamentais, existem ações políticas voltadas para dar alimentação mínima, para programas de renda mínima, para programas de Minha Casa Minha Vida, etc. São programas mínimos. Mas é importante que o promotor tenha, nesse momento, uma visão crítica de que é fundamental que haja, para a mudança de paradigma, efetivamente, dessa sociedade, a introdução de alguns aspectos de ética, de educação, de conceito de solidariedade, que está levando à desconfiguração da sociedade atual. Muito bem. O que isso tem a ver com a atuação do promotor? Tem a ver exatamente com o que o Scalop levantava. Ele não precisa somar-se àquilo que o Estado está fazendo, mas ele precisa introduzir elementos que vão efetivamente nortear uma política pública um pouco mais qualificada. Bom, qual era a dificuldade que a gente tinha? Nós tínhamos um banco de informações variados, nós tínhamos vários cenários de coleta de informações, nós tínhamos, em face de uma indefinição estratégica de como esse trabalho é acompanhado, eu criava meus dados, a Corregedoria criava o deles, o Paulo criava o deles, o pessoal da administração criava o deles, e isso, de fato, gerava uma confusão na cabeça do promotor que está na ponta executando. O avanço que teve nesse ano, que eu achei importante, foi a criação de um núcleo para analisar as informações, estatisticamente. Essas informações, depois de analisadas, são, de novo, tratadas pelo estratégico, e aí sim, sem aquela preocupação de corrigir
como órgão disciplinar, que uma coisa é o corregedor falar que o promotor está com muito processo em atraso, outra coisa é a gente discutir que o que foi definido como planejamento não está sendo alcançado, por isso, por aquilo, para a gente mudar o rumo e para chegar àquele resultado. Essas ferramentas permitem essa inovação, e é o que a gente vem aprendendo ao longo dos últimos 15 anos com planejamento. Nós nunca paramos de falar em planejamento e a cada ano a gente vai evoluindo. Eu creio que hoje a definição, os CAUs são centros de apoio, tudo bem, tem tarefa definida, mas a criação do núcleo de estatística, a definição de que esses setores que são os responsáveis únicos pelas informações e eventuais desconformidades são relatadas tanto ao órgão gestor como ao órgão correcional, então nós estamos simplesmente separando. Não é mais o órgão correcional que levanta a informação e que aplica exatamente a correção. Ele recebe a informação a respeito da desconformidade e, a partir dali, ele vai efetivamente poder interferir para modificar o quadro. O procurador-geral e toda a sua estrutura também recebe. Isso tudo nós definimos em 2017, gente. Portanto, já são 2 anos, e durante esses 2 anos o pessoal vem trabalhando para evoluir. Houve uma continuidade crescente em relação a isso. As especializadas estão repensando o seu papel, né? Todos nós estamos rediscutindo como é que nós fazemos esse acompanhamento. Hoje, na especializada nossa, nós temos um trabalho 70% a 80% de extrajudicial e apenas 30% do judicial, e essa é a preocupação que a gente precisa levar adiante. Criar essa uniformidade e essa unicidade de uma atuação, independente de ser Edmilson, de ser Paulo Prado, Scalope, que é o mais novo da equipe aqui, Eliana, né? Que a instituição precisa legar isso para daqui a 30, 40, 50 anos. Esse projeto tem isso, claro, que ainda é embrionário, que ainda é susceptível a inúmeras correções, mas ele muda, sim, o paradigma em relação ao tratamento da informação no Ministério Público. Nós não estamos inovando em nada. O promotor continua definindo prioridade, ele continua fazendo essa interpretação do estudo da realidade para poder dizer onde é que ele vai trabalhar, só que nós temos um novo paradigma para enfrentar essas demandas e essa visão da realidade. Doutora Silvana, por favor. Bom dia, colegas. Na realidade, eu tenho alguns questionamentos, inclusive aos procuradores da especializada, com relação às estratégias, tá, e os focos que foram eleitos para que seja trabalhado os próximos anos. Eu até vou falar em termos de passado, quando trabalhei na especializada, e tenho realmente até hoje uma grande dúvida. São várias coisas, tá? São várias metas que são passadas aos promotores de justiça, e eles têm cumprido de acordo com a realidade local, tá? E eu até gostaria de saber se essas realidades locais, né, vou dizer o exemplo da educação. Ninguém tem dúvida que Sorriso, Lucas, excelente, quer dizer, não são comarcas que precisaria ter o cuidado específico nessa área. Agora, não sei quais as deficiências que tem no local, me parece que é regiões muito boas, tá? Agora, como que o promotor, diante de tantas metas a ser cumpridas, ele que escolhe essas metas e quais vão, ou qual ele vai deixar? Estou dando um exemplo, por exemplo, da educação e Sorriso. Silvana, ele olha vai só, justificar alguma só um coisa. ponto. O planejamento estratégico foi discutido aqui com todos os promotores. E foram definidos 2 pontos só, 2 pontos, como metas prioritárias por especializado. Então, na cidadania, 2, na infância e juventude, 2 pontos. Então, os que estavam aqui, de diversos pontos de Mato Grosso, na área da infância, por exemplo, eles chegaram à conclusão que hoje tratar na educação mediação, que nós estamos fechando também com a cidadania, eu vou até conversar com o Edmilson, a violência nas escolas, mediação, e discutir a questão, isso na infância, esses 2 pontos que eles entendem, a mediação, violência na sala de aula, como trabalhar isso, e o local onde você trabalha desintoxicação e como fazer, são 2 metas
que em todo o estado de Mato Grosso eles entendem que precisa ser prioridade. Daí, ele vai... Esses são 2 pontos. Os demais, o promotor vai fazer o seu PTA, o seu plano de trabalho anual, para levantar lá em São Félix do Araguaia. Além desses 2 pontos na infância, existe outro na educação que eu preciso atacar, que lá quem está em Lucas não vai precisar, quem está em Nova Mutum não vai necessitar, mas quem está em Poconé, em Vila Rica, vai necessitar. Não, entendi. Por isso que, na discussão democrática, através de um debate exaustivo que teve aqui, que foram 2, 3 dias de discussão, com promotores de todo o estado de Mato Grosso, só elegeram 2 pontos. Cidadania, 2 pontos, meio ambiente, 2 pontos, patrimônio público, 2 e crime, 2. Para que não ficasse aquela coisa exagerada que não teria como controlar. Então, aí continua o meu questionamento. Então, só para entender, tá? E aí o meu questionamento é até por vários comentários, né, para essa época de remoção, quem teve, não teve direito a alguma coisa. Então, isso é uma coisa que eu acho interessante para avaliar, inclusive, se o promotor está produzindo ou não a medida que ele deve produzir. Então, nesses pontos que foram eleitos pelos próprios promotores, esses pontos seriam obrigatórios. Tá. E aí ele teria que eleger ainda mais outra prioridade na comarca dele. Aí ele vai fazer, não, ele vai fazer o plano de trabalho anual dele, que é o PTA. E no plano de trabalho anual dele, ele vai verificar quais são as metas que aquele município, aquela comarca exige dele um olhar especial. As metas locais. Entendi. E eles passam isso para vocês? A gente conversa, a gente faz um diálogo, a gente faz uma cobrança, tem seminários, a cada semestre tem um, a corregedoria cobra, o doutor Hélio Fausti constantemente com os promotores auxiliares nas correções verificam, o doutor Flávio foi, o doutor Medeiros foi, vem cá, qual que é a sua meta aqui? Qual que é o seu PTA? O que você desenvolveu? Você realizou audiência pública? Quantas audiências públicas você realizou? Isso é verificado. A própria administração superior, agora através das meninas aqui, posso assim carinhosamente chamá-las, estão buscando também fomentar, através de mecanismo de controle, banco de dados, se isso está sendo efetivado ou não. Então, porque para mim isso não fica claro, tá? Isso. E acho que para o promotor, muitas vezes, ele se sente sobrecarregado até pela dificuldade de eleger as outras, ou fazer essa análise no meio, como vocês falaram, as primeiras instâncias. Ele tem que ser tudo, tá? E fazer tudo. Então, imagina-se que um promotor que está numa primeira, tá? Ele vai ter que fazer 2 objetivos de cada uma das especializadas e penso que ele Silvana, teria que colocar isso. Aconteceu algo bom que eu, a princípio era contra e agora reconheço que foi interessantíssimo para ajudar nisso, que foram os diversos CAUs. Então, os diversos CAUs que foram criados, por exemplo, na cidadania tem 3 CAUs, né, Edmilson? Tem educação, tem consumidor e qual que é o outro? Saúde. Então, o colega está com problema de saúde, ele entra em contato com o CAU e o CAU produz peças para ajudar. Nós, lá na infância, é o Márcio Florestan que está cuidando do CAU da infância. Tem o colega, olha, eu estou sufocado aqui, o que você tem de material nesse sentido? Aí o CAU da infância tem funcionários lá, servidores lá, que automaticamente já começam a pesquisa para remeter e assim sucessivamente. Doutor também Paulo, como apoio. Viu, doutora Silvana? E de mais a mais, assim como a senhora falou, permitiu só uma pequena parte, de fato, o promotor que está lá na primeira, por exemplo, trata de tudo. Ele vai tratar de tudo e vai passar, e naturalmente haverá de tratar da questão da cidadania, do meio ambiente. Então, a cada enfrentamento dessas matérias, ele só vai eleger, como já está eleito, aquilo que é prioridade. Prioridade. Só isso. Mas, olha, por e exemplo, com o apoio dos CAUs. Então, o exemplo do que o senhor falou, a situação é o seguinte, por exemplo, se o CAU está transmitindo para alguém, isso não é estratégico e nem planejamento, isso é atendimento da demanda. Tá? Então, alguém foi... Sim. Então, esse papel é de suporte às demandas. A pessoa está com um monte de ações de saúde, um monte de ação
de educação, e aí ele se recorre ao CAL para que ele o ajude, o auxilie naquilo. Mas o CAL desenvolve material e trabalho com a orientação das especializadas. Não é isso que eu estou falando. Que Pra mim, planejaram. mas isso para mim é atendimento de demanda. Eu só vou trabalhar excessivamente na saúde se na minha comarca tem um grave problema de saúde. Tá certo? Quer dizer, eu não elegi a prioridade cuidar de saúde. Alguém buscou, não encontrou. Isso, seria isso. Quer dizer, essa é a visão. O que Mas eu você gostaria pode de reunir, entender é isso. mas o promotor deveria reunir, que o Edmilson está buscando. O Edmilson está buscando aí, no diálogo com as câmaras, que o promotor sente com a Câmara de Vereadores, para, na hora dele elaborar lá a lei orçamentária Diga o que eu municipal. gostaria de saber. Então, tudo bem, nós temos duas metas estratégicas. Por que você Tem que falou procurar. demanda. Se está existindo a demanda, tem que existir uma ação para Tudo que bem, essa demanda Paulo. deixe de Esse existir. promotor está na comarca, tá? Então, ele vai sentar na Câmara, vai ver qual a dificuldade do município e ele vai, dentro do que lhe foi apresentado, e aí ele vai dizer que também isso... Não, são várias Silvana, ações. eu acho que todos nós aqui... Edmilson, só para Paulo, acalmar. deixa um minutinho. Não, você já não, falou peraí. assim. Mas é que você tirou o microfone da mão da Não, eu só Silvana. quero Peraí. ajudar. Só para ajudar. Silvana, são várias ações que estão sendo construídas, para tentar, para buscar o fortalecimento desse planejamento junto à comunidade. E para que a comunidade, acorde e trace, a comunidade, junto com os seus órgãos municipais, estaduais e federais, mecanismo para que seja autossuficiente. É isso que é o processo democrático que a gente está buscando. Silvana, deixa eu acho que eu não estou complementar. conseguindo me fazer entender. Não, acho que agora eu estou entendendo. Bom, primeira coisa, vamos lá. A Hélia apresentou um mapa estratégico do Ministério Público para o período... Paula, Silvana, para o período 2020-2023. Você foi promotora, você sabe como que a vida acontece na realidade. Como é que ela acontece na realidade? Na realidade, acontecem demandas que chegam à promotoria, que o promotor interpreta, que ele faz um pensamento crítico do que está acontecendo. E aí, nesse cenário que disse a Eli, que o Paulo reportou, e Scalop também mencionou, nós conversamos aqui, gente, tanto é que tem prioridade, todas as prioridades da minha área, não foram eu não tive nenhuma participação nela. Os promotores falaram, olha, nós temos um problema sério em relação à creche. Por quê? O município vizinho atua, a comarca tem outra atua, outro colega não atua, foi refinando um trabalho do que a gente podia atuar. Então, de 2020 a 2023, a instituição está sinalizando para o promotor que eles próprios definiram que a gente tem que centrar esforços, não significa mais ou menos esforços. Nós não vamos corrigir que um promotor trabalhe mais ou menos com a definição estratégica. Nós vamos só dizer, se você quiser trabalhar com identidade institucional, você vai ter facilidade de chegar ao procurador-geral e pedir capacitação, vai ter que pedir apoio, vai ter que pedir cartilhas. E você, Edmilson, que os promotores, a partir dessa definição, por exemplo, para cada área dessa nossa, nós já estamos produzindo 4 roteiros. Nos roteiros vão todos os passos que o promotor pode fazer. Nessas áreas, aí, olha, você, além disso, se você tiver dificuldade em instrumentalizar esse roteiro que a gente está sinalizando, você tem o CAL da cidadania que vai fazer a pesquisa que você precisa fazer. Mas nós não estamos dizendo para ele, em relação aos PSF, era uma meta nacional que termina esse ano, ditada pelo Conselho Nacional, que os promotores visitassem as unidades de saúde do seu município, os programas de saúde da família. O promotor tinha a possibilidade de dizer que dia queria visitar, como queria visitar, e estabelecemos um questionário mínimo que ele podia avaliar. Ele tinha que visitar. No final do ano, nós fomos monitorando. Durante 2 anos, essas visitas foram feitas. Em Mato Grosso, nós atingimos um índice de 59,5% de visitas às unidades. 41% não conseguiu ir nas unidades. Esse 59% é o que baseou essa definição. Bom, visitou, respondeu ao questionário,
Respondeu ao questionário, agora nós vamos traçar a estratégia para trabalhar isso aqui. Aqueles 41% que não foram, que não visitaram, recebem agora sem ter esses elementos que eles tiveram, quer dizer, eles não contribuíram para... E planejamento é assim. A gente tem que trabalhar com essas questões a partir de uma definição mínima, senão a coisa não anda. O que eu digo é o seguinte, nada mudou na vida nossa. A promotoria continua recebendo demandas, o promotor continua tendo a necessidade de debruçar sobre aquilo, ele tem a possibilidade de priorizar qual que é a força de trabalho que ele consegue desprender para realizar aquilo, só que ele recebe agora uma visão institucional que essas prioridades estão todas elas sendo monitoradas pela Procuradoria, a Corregedoria vai monitorar aquilo também, né? E ele vai ter condições de falar, isso é uma prioridade institucional. Não significa dizer que nós vamos conseguir maiores ou melhores resultados e fazer com que as pessoas que trabalhem mais ou menos. Entendi. O meu paralelo era com uma empresa privada, que me parece que é o que nós estamos caminhando para ter essa mesma dinâmica. Numa empresa privada, tá? Se a sua presidência, a diretoria diz, você tem que visitar as unidades de saúde da sua comarca. Esses 41% não poderiam ter dito que, no prazo de 2 anos, 3 anos, não tive como ir. Então, vamos lá, porque se nós estamos pensando em aprimoramento de uma instituição, nós temos que ter mecanismos de facilitar que os seus membros cumpram o trabalho do CAU, da equipe que vai auxiliar, mas nós temos também que exigir que ela seja cumprida. Eu não vejo desculpa porque esses 41 não puderam visitar. E acho que se eles não puderam, por alguma razão, pode ocorrer, tá, isso, alguma coisa, eles deveriam realmente justificar. E se a justificativa fosse realmente aceita, plausível, tudo bem. Se não, ele teria que ter alguma, sei lá, uma penalidade ou algum tipo de compensação, alguma coisa. Tá? Por quê? Porque nós estamos buscando, e por isso que às vezes eu tenho muita dificuldade de entender, não o planejamento estratégico, mas porque em 15 anos que estamos fazendo, realmente agora vamos ter uma equipe que monitore. Nós nunca tivemos, por exemplo, uma apresentação de resultados. Nós perdemos um tempão fazendo um planejamento e ninguém chegou aqui no final, por exemplo, agora é o final de um. Ninguém veio aqui e mostrou quanto que foi cumprido ou deixou de ser. E nem o que aconteceu, tá, com quem não cumpriu. Tá? Eu vi, e aí eu venho falar do que os promotores reclamaram. Né? Nos grupos a gente vê algumas coisas. E tudo bem, isso não é levado em conta numa remoção, numa promoção, se o sujeito cumpriu ou não cumpriu, e isso é claro para eles? Me parece que não, porque, ao que vi dos comentários, os próprios promotores que não foram ou se achavam no direito de ser, eles não entendem a razão pela qual uma coisa acontece ou outra não. Porque um colega cumpriu essa meta, ele acha que ele também cumpriu e não ficou claro. Então, tudo isso, numa empresa privada, é lógico que também se promove, se muda as pessoas, e isso realmente é o bel prazer, entendimento da sua chefia superior. Mas as metas e tudo realmente tem uma qualificação, uma coisa muito clara de quem cumpriu ou não cumpriu, e se essa pessoa não cumpriu, ela não concorre mesmo. Tá? Então, Silvana, nessas remoções e promoções, a Corregedoria traz um relatório. Não, me desculpa, eu não tenho... O que eu estou dizendo é do comentário dos colegas. Eu não estou julgando, mesmo porque não participo do processo. O que eu estou falando é o comentário dos colegas que se sentiram preteridos. O que me parece que, para eles, isso não é claro. E eles têm todo o direito de buscar, via judicial, a correção disso aí, se sentirem... Não sei, eu não estou reclamando de nada, eu só estou exemplificando. Colegas, mas nós estamos já aptos a votar? Podemos já votar o planejamento estratégico? Eu estou de acordo com o planejamento, eu só não quero daqui a 3 anos a gente ficar no mesmo. Doutora Silvana, para isso que a senhora disse, de exigir o cumprimento dessas obrigações, a nossa lei dispõe de mecanismo. Está aqui, ó. Não, mas está aqui, ó, dos deveres, proibições e impedimentos do membro do Ministério Público. Aqui no 134, inciso
18º, está dizendo aqui, acatar no plano administrativo as decisões e atos normativos dos órgãos da administração superior. Quer dizer, está aqui, ele tem que cumprir. Não, mas eu acho que com a criação do comitê estratégico, essa questão da fiscalização e acompanhamento do cumprimento das metas estabelecidas De vai qualquer forma, melhorar muito. então, fora as especificações gerais de punição de que a pessoa teria ou não que cumprir, tem alguma coisa clara para eles o que pode acontecer se caso isso não seja cumprido? Não. Mas, Olha, mas nós já aprovamos. Depois a gente pode conversar isso fora da reunião com os colegas e Não, entender, porque o planejamento- 30 segundos só para não ficar... Ó, a gente tem acompanhado, tá, colegas, que os promotores, Domingos tem visto, todos nós temos visto no Conselho, que os promotores têm se empenhado bastante, que têm realizado várias discussões, que o nível de consciência social tem sido muito grande, tá? E tudo isso tem sido crescente na instituição. Vamos passar, então, para o próximo item da pauta. Está aprovado, então, o Conselho Estratégico. O Planejamento Estratégico, desculpe. Assunto é a proposta de resolução que altera o inciso 1.1 da área civil do artigo 4º da Resolução 104/2015, que define as atribuições das promotorias de justiça da entrança final. As doutoras Rosana Marra e doutora Esther pediram vista... Ah, não querem mais? Eu e Esther, nós ficamos nessa área há quase 20 anos. E até íamos pedir vista. Mas depois, olhando aqui, nós vimos que com a distribuição das funções para a 20ª, acho que fechou. Então, está de acordo. Sim, Vocês sim. não têm mais nenhuma alteração a ser Não, proposta? nós não temos. Então, o pedido de vista foi retirado. Doutor Flávio? Doutor Flávio, quer falar? Sim, sim. A corregedoria já tem até o parecer. Explica a proposta. Pois bem, a proposta é a seguinte, é transformar a 20ª Promotoria Civil, que é de substituição, para ter atribuição fixa. Ela irá atuar na Fazenda Pública, na fiscalização das fundações e atuar nos processos judiciais relacionados à falência e recuperação judiciais. Seria isso aí, em suma. Tá, ela vai ser transformada e vai abrir para remoção depois para essa? Ou quem está lá vai ficar com essas atribuições? Na verdade, doutor Paulo, todos os colegas foram consultados, os colegas substitutos foram consultados e formou-se uma lista. E aí o doutor Vaquiano, como é o mais antigo, ficará nessa promotoria. por hora. E com relação à transformação... Foi feito um consenso entre todos. Doutor Paulo, com relação a... Eu também tive essa dúvida, sabe? Mas quando se transforma as atribuições, não se faz remoção. E sim quando se cria. Sim, mas não... Vejam, peraí, mas... Não, veja. Exatamente. Entre os mais antigos, foi feito um consenso. O certo, na verdade, já que ele é o mais antigo, certo teria que ser feito a redução por antiguidade, não é a forma que foi feita, mas como houve um consenso... Eu acho que aí está também tendo um equívoco. A promotoria... Não, doutora. A promotoria é uma promotoria de substituição. Porém, peraí, calma. Porém, a pessoa que está lá é titular desta promotoria. Ele é titular, ele não é um meio promotor, ele não é um promotor substituto como aquele que ingressou no Ministério Público. Né? Ele é um promotor titularizado numa promotoria de substituição, chamada de substituição. Domingos, eu acho que o que a Mara quis dizer, que eu concordei com ela, o ideal seria que se instalasse uma promotoria e abrisse possibilidade a todos, sendo substituto ou não. Mas nós não tínhamos promotorias vagas em Cuiabá, então
eu acho que o raciocínio da administração foi o quê? Se tivesse a certeza que iria um substituto para lá, tudo bem, você pegava e extinguia de substituição. Só que se não fosse alguém de substituição, a gente teria que criar uma promotoria mais em Cuiabá. Então, a administração, acho que fez o raciocínio mais prático. Exatamente. Qual que era? Tinha que transformar a atribuição de uma promotoria, né? Modificar a atribuição, né? A gente vai transformar, a promotoria continua o mesmo número, tudo, a gente vai modificar a atribuição dela. Então, a gente pegou, acho que eles pegaram todos os substitutos, porque foi minha preocupação, mas como que foi o critério? Escolheu alguém? Eles falaram, não, pegou todos os substitutos, viu quais substitutos tinham interesse em... Isso mesmo. É isso mesmo. Ocupar aquelas atribuições. Dentre os que tinham interesse, optou-se pelo mais antigo. Pelo mais eu achei assim que dentro do possível foi o razoável. Foi exatamente esse. Todos estão de acordo com a alteração proposta? Então, aprovado. O terceiro item da pauta é a proposta de resolução que dispõe sobre os critérios de formação e funcionamento do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso, GAECO, e da outras providências. Todos tiveram acesso a essa proposta de resolução pelo e-mail. Alguém tem alguma dúvida? Acho que a doutora Ana Bardusco pode esclarecer. Todos estão de acordo? GAECO. Diz aí, Marcelo. Eu tenho alguns pontos assim só que assim eu acho assim louvável, acho que precisava, assim, acho que assim eu agradeço até a doutora Ana acolheu algumas sugestões minhas, que foi aquela... Eu tinha sugerido para ela, ela acolheu de plano, acabar com aquela inscrição que os colegas faziam para o GAECO, porque assim, como é uma escolha do procurador-geral, todo mundo sabia quem escolher antes, ficava um processo assim, aquela de inscrição meio que parecia o colega fictícia, assim, alguns se inscreviam, mas já sabendo de antemão quem o procurador-geral seria. Acho que ficou melhor. Só essa quantidade, assim, período de 1 ano de reconduções, permitida até 3, eu sempre acho que o ideal seria 4. A gente tem que ter um limite, um mandado, um procurador-geral, 4 anos. Eu limitaria em 4 reconduções, o limite máximo para a gente ter um... 4 reconduções, você vai para 5 anos. Mas 4 vai para 5. Não. São 3 reconduções. Permitida 3 reconduções. Desculpa. Então eu que errei. Achei que estava limitando a 3 anos. E outra coisa, eu acho que será que já não poderia dar um tratamento diferenciado nesse limite nas unidades descentralizadas? Porque, ao que me consta, nessas unidades descentralizadas, praticamente foi difícil achar, não era todos, assim, foram os que queriam. Será que nessas a gente não poderia ampliar o limite de reconduções? Porque lá o promotor está acumulando com a atribuição dele e tudo. Desculpa, foi erro meu. Eu vi 3, mas tem razão, 3 reconduções. Me parece que em Sinop, né? Em Sorriso, será que a gente não poderia ampliar só nessas unidades descentralizadas esse número? Então, essa questão foi pensada, né? Mas assim, a gente acha que por uma questão até de segurança, para não personalizar o trabalho do colega no combate às organizações criminosas, é assim importante que tenha uma renovação, né? Não, até por própria segurança do colega. Então, nós chegamos a pensar nessa situação do interior, mas acabamos optando por para ficar uniforme esse limite, tanto aqui o pessoal da capital quanto as descentralizadas. Olha, eu acho que deveria, no interior, colocar um salvo aí. Salvo. Por quê? Porque lá em Barra do Garças, o Brant é da área civil, da área criminal, não foram todos que desejaram, foi o Hudson e ele. Então, você não tem como impor também a um colega no interior, você vai ter que ir para o GAECO.
Se ele falar, eu não quero me inscrever, aí que não vão fazer. Mas em que dispositivo aqui, Paulo? Onde está aqui? Aqui também, se ninguém quiser, fica sem. Não, aí não é que fica sem, continua quem está. Quem deseja continuar, você não pode deixar sem pessoa. Aonde isso? Qual artigo? Artigo 3º. O GAECO capital será integrado por no máximo... Então vai ter a recondução, então vai ser... Esse no máximo também, no mínimo. E o máximo, Ana? É a terceira, desculpa. No máximo ficaram 3 reconduções. Não, aqui fala composição. A composição, número de integrantes. No mínimo, 2 e máximo. Eu acho que o máximo seria a necessidade, né? Exato, foi pensado assim. Sim. De acordo com a necessidade. Não, daí não tem nada. Bom, minha preocupação... Achou, Paulo? Hã? Achou? Estou sem vista aqui, senhor. Permitida até 3 reconduções. Permitida 3 no artigo 3º, né? Olha lá. Os membros do MP que integrarão o GAECO serão designados pelo Procurador-Geral da Justiça, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público, para atuação pelo período de 1 ano, permitido 3 reconduções. Eu acho assim que só do interior que eu fiquei com essa preocupação, assim, do número, mas se foi pensado, assim, é aquele. Também é uma resolução do colégio, né? Vocês estão questionando o terceiro? O caput? Porque da capital eu acho que é suficiente mesmo. 4 anos está de bom tamanho. Eu acho que o mandato do procurador-geral é o parâmetro que a gente tem que ter. Se ocorrer esse problema, vai ser daqui a 4 anos, gente. Exatamente. Dá tempo suficiente e tal. Não, e também é aquela coisa, se tiver a situação concreta, traz para o colégio uma resolução, não é lei. Exatamente. A gente fala, vai ter que alterar isso, porque aqui não tem como. A hipótese é tão remota. Eu estou de acordo, viu, presidente? Todos estão de acordo, então? Beleza, está aprovado. Colegas, em assuntos gerais, alguém tem alguma coisa? Só um questionamento a nível de GAECO. Nós refletirmos aqui, principalmente, o pessoal, como que vai ficar com relação à decisão do Tribunal de Justiça, quem atua no GAECO, e acompanhar as ações. Exatamente esse artigo que está aqui. Que está na resolução aqui que tem. Que foi, porque o que está... Não está contrariando aquilo? O que a gente tem que tomar cuidado é que se propagou erroneamente. O que aconteceu? Vamos supor, o julgamento daquele recurso especial foi não conhecido. Não conhecido por quê? Porque estava discutindo norma e lei estadual. O STJ não conhece discussão de norma e lei estadual. Não é que o STJ reconheceu que havia nulidade, que o colega não podia atuar e que a decisão do tribunal estava correta. Ele falou, não, a decisão do tribunal se baseou em interpretação de norma e lei estadual, então não estou conhecendo do recurso especial. Isso que aconteceu. Então, acho que aqui já está contemplado, porque eu vi na resolução que possibilita ao colega que está no GAECO fazer audiência. E quem que fixa a atribuição do promotor de justiça? Colégio de Procuradores de Justiça. Exatamente. E, ademais, Marcelo, muito bem posto, e, ademais, ainda pende um recurso extraordinário ao Supremo, onde é invocado princípios constitucionais para tentar revogar, enfim, anular essa... Até porque o Supremo tem esse posicionamento que a violação do promotor natural só gera uma nulidade se for aquele, assim, escolheu, pensou, procurou para o caso concreto, não é o caso geral, tipo, um não está no dia, outro faz audiência, não é esses casos, é aquele que teve uma escolha propositada para beneficiar ou para prejudicar. Exatamente. E acho importante... Está sem som. Isso vai ser corrigido já. Eu acho assim, em especial...
os senhores receberam um e-mail do nosso colega Jaime falando que a questão havia sido transitada em julgado. Então, assim, essa informação está equivocada. O recurso especial tem agravo em relação a a decisão recente do não reconhecimento, e o outro sequer ainda tramitou, ele ainda está aqui. Tem que esperar terminar aquele para esse, né? E a ideia da resolução era exatamente afastar essas dúvidas de como é que fica a atuação dos membros do Ministério Público na instrução criminal. Colegas, a propósito do nosso colega Cláudio Ângelo Correia Gonzaga, de Tiquira, que merecidamente ganhou o prêmio Inovare pelo projeto dele Olhos da Mata, cobrindo o desmatamento ilegal em tempo próximo ao real, eu quero propor a este colegiado que a gente dê uma moção de aplauso para ele, porque eu acho que foi um prêmio realmente merecido, o projeto é espetacular e acho que esse colegiado pode reconhecer isso. Todos de acordo? E registrar também na ficha funcional dele, também acho. A gente até aprovou isso aqui, essas possibilidades, né, de registro em ficha funcional, eu acho que também merece o registro na ficha funcional. Todos de acordo. A propósito da proximidade do Natal, foi proposto... Sim, nós estamos já em assuntos gerais. Nós temos uma resolução dessa. Assim, o GAECO foi aprovada. Doutor Domingos, nós temos uma resolução. Nós já estávamos em assuntos gerais. Na corregedoria, que parece que não aceita essas indicações na ficha funcional para efeito de promoção. Mas a consideração vai ser de cada um que for. Por isso... Então, aproveitando a proximidade do Natal, nós decidimos fazer um Natal melhor para os nossos terceirizados. Então, nós vamos dar aos nossos terceirizados uma cesta básica e presentear os filhos. Então, cada um vai ter direito a escolher uma caixinha lá com o nome de uma criança e comprar um presente para aquela criança. Aquela criança vai dizer lá se ela tem 1 ano, se ela tem 10 anos, e cada um dá o que quiser dar para a criança. E assim nós vamos fazer a família dessas pessoas que nos servem o ano todo um Natal um pouco melhor. Todos estão de acordo, né? Só uma coisa. Meus amigos, para ajudar na ideia aí, eu percebi em outros anos, e a Eunice está tendo esse cuidado, que vai ser uma cesta básica, né, Eunice? Isso. Eu já escolhi os itens da cesta básica. Porque teve um ano que aquele senhor, um senhor antigo, falou, doutor, não dá para a gente aquele negócio de passa, essas coisas, não. Não, isso não tem como, não. É uma cesta básica. Anteriormente também não tinha. Nós vamos ter frango, arroz, feijão. Isso. O que eu ia dizer? Vai passar um livro-ouro entre nós? Não, eu tomei agora a liberdade de fazer um levantamento no macro e no atacadão, verificar quanto ficaria a cesta básica, colocar aqueles itens essenciais para uma família. Isso. E aí, vendo o valor do total entre os terceirizados, a quantidade, nós vamos dividir. Eu acredito que não vai chegar a R$50 a cota entre todos. Será? Acredito. Eu acho que uma cesta dessa vai dar uns R$100. Não, mas nós vamos colocar a Procuradoria e a Promotoria, que serão os terceirizados aqui. Então, os colegas de lá também vão participar. Vão, porque são 60 terceirizados ou 70. Só aqui são 70. Aí temos mais da Promotoria. Porque uma cesta dessa chega perto de R$100. E aí a gente vai fazer isso. Eu vou passar para os senhores, vai ter o valor, tudo direitinho que tem na cesta, todos vão ter ciência. Pode contar comigo. Tá? Pois não, doutora Julieta. Aproveitando a deixa, é o seguinte, eu trabalho com os moradores de rua há quase 1 ano, numa equipe que trabalha há quase 4 anos. Todos os sábados a gente serve o café da manhã para eles ali em frente à catedral. Então, eu gostaria, se os colegas pudessem, que trouxesse até o meu gabinete um chinelo de borracha entre 41 e 42. Hoje são aproximadamente, nós servimos para 110 moradores de rua, entre mulheres e homens, a maioria homens. Então, é 41 e 42. Aqueles que puderem, um par de chinelo. A gente está arrecadando que dia 14 nós vamos fazer o Natal para eles. Então, seria dia 13, doutora Julieta? Pode. Quantos mais ou menos, Julieta? Chinelo? Não. Quantos chinelos? Quantos pares? Nós vamos 110, mas nós já temos 30.
Então, a gente está arrecadando. O chinelo dá 15, 17 Cada um reais dá o quantos par. chinelos quiser, né? E fica lá em estoque. Então, eu tenho um amigo que está fabricando chinelos. Sério? Eu consigo com ele uns 20 para você. Nossa, obrigada. Ele distribuiu outro dia numa atividade comunitária aí também, eu vou pedir para ele. Ele comprou máquina, está Nossa, funcionando. obrigada. Eu agradeço, gente. Está aqui, do Jacó já está aqui. Doutor Eunice, não, eu só queria registrar o recebimento pela colega Rosana, né? Eu acho que eu nem tive tempo de colocar lá no grupo, do título de cidadã mato-grossense. Mato-grossense, sim. Agora ela é verdadeiramente mato-grossense. Já era de coração, né, Rosana? Parabéns. Parabéns. E agora eu quero despedir dos colegas, que é a nossa última reunião do ano. Desejar a todos um bom Natal, um venturoso 2020, que tenhamos um ano profícuo, né? E que as coisas sejam melhores no ano que vem. Muito obrigada pela presença de todos. Está encerrada a reunião.